Glória ao nome do Senhor Jesus. Palavra de Deus no Santo Evangelho de Marcos, no capítulo 4, e no verso 35. Fera aí, Jaime Marcos. A fera aí, Jaime. Glória a Deus. Glória a Deus. Esqueceram de recolher? Ó, ficou um envelopinho aqui sem recolher, turma, do irmão Hélio. Se as crianças estão se divertindo lá nos fundos, eu não sei, mas já caiu umas 2 paredes de drywall lá, já caiu. Glória a Deus. Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dê que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Só até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, queridos. Deus que abençoe. Se não me engano, alguns dias atrás, Deus mandou essa mesma palavra, falando de quando o mestre acalmou a tempestade. Essa tempestade era uma tempestade mesmo. Vento, mar revolto, barco pequeno, pessoas desesperadas. Mas hoje, Deus quer que nós nos concentremos na sua tempestade pessoal. Qual que é a sua tempestade? Ela não é grande, nem pequena, nem fraca, nem forte. Ela é sua tempestade. A prova é igual roupa de alfaiate, só serve para o dono. A tua prova. Ela não é grande, nem pequena, como eu já disse, ela é tua prova. E cada um de nós enfrenta as dificuldades de uma maneira. Tem gente que fica nervosa, começa a rir. Tem gente que fica nervosa, começa a chorar. Tem gente que passa a prova e passou por coisas terríveis. Você vive do lado da pessoa e não fica sabendo. Outros precisam desabafar, outros precisam procurar alguém, outros choram, demonstram mais. Não está errado e nem certo. É o jeito de cada um. Mas hoje Deus quer que você se concentre na tua tempestade pessoal. Naquela que está fazendo você ter medo. Naquela que está fazendo você se preocupar achando que o teu barco vai afundar. E que você acha que o mestre está dormindo. E que ele está indiferente a tudo aquilo que você está passando. Mestre, tu estás no barco, mas está dormindo? É a mesma coisa que não tivesse. Irmãos, saiba de uma coisa, Deus tem controle de tudo. E você pode achar, Deus está dormindo. Deus está distante, Deus está indiferente. E ele te diz essa manhã, você que pensa, eu estou bem pertinho de você. Glória ao nome do Senhor. Os irmãos já ouviram dizer que não há negra à noite, que não amanheça? Parece que não tem fim. E alguém falou aqui, 1 minuto, um dia, parece um ano quando a gente está na prova. Irmão Silvio, é a verdade verdadeira, irmão, é pura expressão da verdade. Eu fiz infiltração nessa mão esquerda, nesse dedo mindinho aqui no pulso, que não aguentava de dor. Foi 10 segundos daquela agulha dentro da minha mão, quase que eu morri. Ainda brinquei com a médica, falei, acabei de fazer um elogio lá no convênio, já vou retirar, já Deus me perdoe. Uma japonesa ali em Pinheiros. É uma eternidade quando você está passando uma dificuldade. Hoje Deus vem te dizer, mais importante do que a tua libertação, é que você saiba que passe você o que passar, Deus sente junto com você tudo o que você sente. O que você fala para uma mãezinha grávida? Olha, não passa nervoso, não dá susto na mãe grávida, não passa, enfim, aflição, porque tudo que ela sente,
o bebê sente. Deus está dentro de você. Tudo que você sente, o Senhor sente também. E Ele não quer dizer que Ele não, o fato de você achar que Ele não está fazendo nada, Ele está indiferente. Tem coisa que nós temos que passar e Deus nos acompanha. Nem o próprio Filho de Deus foi poupado do madeiro, porque era um processo que Ele tinha que passar. Mas o Senhor vem por essa palavra. Primeiro que você saiba, eu sinto tudo que você sente. E eu estou junto de você em todos os momentos que você passa. Felizes, até no momento do teu erro, do teu pecado, Deus está ali do teu lado. Ele te mostra, Ele te acusa, Ele te adverte, e algumas vezes nós somos teimosos, intransigentes, acabamos pecando. Mas ainda assim, Deus está lá. Por que que Deus se preocupa muito mais com o arrependimento do que com a demonstração do arrependimento? Porque Deus sente o que você sente. E você dizer, eu estou arrependido, um ou outro, uma igreja, alguém acredita. Mas se não for sincero, Deus sabe, porque Ele sente o que está no teu coração. Então o Senhor hoje quer que você saiba disso. Eu sei o que está dentro do teu coração. Vocês creem nisso, irmão? Não importa o que falam, não importa o que pensem, não importa a maneira que te olhem, não importa como o mundo é lá fora, eu sei o que está dentro do teu coração. Não importa a maneira que se veste, não importa onde vai, não importa onde mora, Deus sabe o que está no teu coração. E essa manhã Deus vai mandar acabar a pior de todas as tempestades. A acusação do diabo contra uma alma quem Deus ama. Que vem e fala, Deus não vai ouvir tua oração, Deus não está com você, você vai perecer, você vai ser vencido, você vai ser derrotado, essa enfermidade vai te matar. Hoje a tempestade pior da tua vida é aquela que está na tua mente, e hoje Deus manda ela se calar em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Hoje Deus manda essa tempestade, esse vento aquietar em nome do Senhor Jesus, porque a pior coisa do mundo é um crente que tem tudo para ser feliz, e é infeliz, é triste, é ansioso, é preocupado, é reticente, se esconde, é medroso. Receba coragem em nome do Senhor Jesus. Não tenha medo da vida, não tenha medo dos obstáculos, não tenha medo da prova. Deus habita no teu coração. Foi isso que Ele exigiu dos seus. Por que sois tão tímidos ainda, não tendes fé? Por quê? Eu estou aqui. Por que vocês estão desesperados? Eu estou aqui, eu estou no barco. Por que está desesperado, irmã? Deus está no barco. Aleluia. Por que você está desesperado, meu irmão? Deus está no barco. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de providência. Deus é Deus que fez o céu e a terra. Moeliseu Torres Tornelli mora em Catanduva. Ele era ancião na Nicarágua, ou Ituverava, acho que é Catanduva. Ele era ancião na Nicarágua. E lá, irmãos, fora do Brasil, as pessoas não ficam devendo. Você vai preso. Você tem seus bens tomados. Tanto que nos Estados Unidos você compra uma casa, compra um carro com o ID, que é o RG nosso. É levado a sério as dívidas. E essa nossa irmã ficou viúva e não pôde pagar a casa, e veio o banco e falou, rua. E ela crendo no Senhor, crendo no Senhor, crendo no Senhor. E um dia ela foi congregar, e o irmão cooperador faltou no culto. E os irmãos que tinham na igreja não tinham franqueza para atender o culto. Aí levantou o irmão porteiro, atendeu o culto, e fez que nem eu, quando comecei a pregar a palavra. Salmo 23 é a palavra de quem não sabe pregar, né? Lê Salmo 23, está tudo certo. Foi lá, leu o Salmo 23 para a igreja e falou, irmão, eu não tenho dom de pregação, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus seja louvado, amém. Ela falou, Senhor, eu estou para ser despejada, e esse homem vem com Deus é bom, Deus é bom. Quando você está angustiado, irmão, nem um pote de mel adoça a sua vida. Não adianta, é assim, a gente tem que respeitar. E ela está na casa dela, no outro dia cedo, bateram na porta, deram a notificação e disseram, você tem 3 dias para desocupar a casa. Passou o primeiro dia, o segundo dia, e lá não tem culto que nem aqui, é culto na vida, está na morte. Queridos irmãos, quando foi no 3º dia, ela começou a juntar as coisas dela, por encaixotar o que podia, já chegou o carro da prefeitura, que ela não tinha como levar as coisas,
começou a tirar as coisinhas dela para o terreiro, para o quintal, e para desocupar a casa, ela com os 3 filhos na rua. Parou um carro muito bonito, já com a mudança toda para fora. Deus, irmão, leva a gente até o limite da nossa sanidade. Deus prova o filho a quem ele ama. Se você diz que não aguenta mais, segura firme que Deus está chegando. Pôs a mudança toda para fora, parou um carro e veio um rapaz com um envelope. E a senhora fulano de tal, sou, está aqui. Quando ela abriu, irmãos, era daquele banco. Ninguém sabe o que aconteceu. Mas era a carta de quitação da casa dela. Ela pegou o documento, olhou, mostrou para o oficial e falou, então tá, vamos ajudar a senhora com as coisas para dentro da sua casa. Quando ela virou a parte de trás daquele documento, estava escrito, Deus é bueno, Deus é bueno, Deus é bueno. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Irmão, não sei quem foi, não sei quem escreveu, eu sei que Deus é bom, glória a Deus. E eu sei que Deus cumpre a sua palavra. E você pode ter certeza, Deus está dando ordem no céu, na terra, no inferno, na sua casa, na sua vizinhança, na empresa, no trabalho. Chega de tempestade em nome do Senhor Jesus. Chega de tempestade, irmão. Você já viu um barco no mar na tempestade? A onda joga para um lado, joga para o outro, não tem leme, não tem motor, não tem nada que segura ele. O mar faz dele o que ele quer. Mas hoje Deus manda ao mar. Para, em nome do Senhor Jesus. Marca aí. 2 de janeiro de 2022. Para a tempestade! A tua tempestade, pessoal, aquela que corre dentro da tua mente, dentro do teu coração, aquele desespero de alma, aquela angústia terrível, para agora em nome do Senhor Jesus. Para agora em nome do Senhor Jesus. Não tem outra coisa para pregar para a Irmandade. É o que Deus manda essa manhã. Chega de tempestade. Eu estou cavocando a terra, a tua semente vai brotar e vai dar 100 por 1. Irmão, chega, irmão. Deus não quer um povo derrotado, um povo triste, um povo humilhado, um povo subjugado, desacreditado. O Senhor te diz, eu vou mandar a tempestade parar, eu vou te honrar com duplicada honra. Aleluia. Vou pregar o que Deus manda pregar, irmão. Você vai ter dignidade de pagar tuas contas, você vai ter dignidade de ter o que você precisa na tua casa, você vai ter a dignidade de abençoar aqueles que estão à sua volta, o prazer, a alegria de fazer. Senhor, eu faço porque Deus me deu. Irmão, vou pregar o que Deus manda pregar. Eu nunca preguei assim na minha vida, mas hoje Deus manda pregar. Eu creio nessa palavra. O Senhor te diz, eu vou mudar a tua história, vou mudar a tua vida. Porque até hoje você juntou com a mão e espalhou com o pé, juntou com a mão e espalhou com o pé. Mas agora eu estou fazendo um celeiro no teu coração. E tudo que cair vai ficar aí, não vai cair num saco furado, não. Igreja, receba uma grande bênção, em nome do... É o que Deus manda pregar. Receba uma grande bênção, seja abençoado, muitíssimo. Em nome de Jesus, nos estudos, mocidade, juventude, irmandade, daqui a pouco começa as aulas, seja abençoado, em nome do Senhor Jesus. Começa o trabalho de novo, seja abençoado, em nome do Senhor Jesus. Eu vou fazer você ficar invisível no trabalho, demônio nenhum vai te enxergar, porque eu vou te proteger. Você viu, a irmã contou aqui para nós, irmão, eu passo muita perseguição no meu trabalho, não tem jeito, irmão. Como é que no meio da escuridão uma luz acesa não vai ser notada? Irmão, levei um grande prejuízo, não levou, irmão. Você não levou prejuízo nenhum. Eu só estou fazendo você orar mais, porque tem mais Deus para dar do que o diabo para carregar. Eu não falei que eu sou o teu Deus, eu não falei que na última hora eu multiplico tudo. Quando foi que eu te deixei? Quando você viu que não tinha mais jeito, que você estava desesperando, Deus chegou na última hora, que nem a nossa irmã. Você consegue falar aí com todo o coração, Deus é bom. Eu creio, Senhor, que Deus é bom. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Eu estou sofrendo, mas estou nos pés de Deus. Amanhã a noite passa, a tempestade acaba, a conta vira, as coisas acontecem e você vai glorificar Deus. Deus te diz por essa palavra, esse 2022, você vai voar como águia. Espiritual e material.
Deus vai derramar os dons essa manhã aqui, irmão. Dom da valentia, dom da palavra, dom de expulsar os demônios, dom de atender o pobre. Vocês perceberam que a nossa irmandade dificilmente chama alguém para ir orar no hospital? Vocês já perceberam? Bom, Rodrigo, vem orar aqui no hospital para fulano de tal, vem orar aqui na minha casa. Não, vocês já são valentes. Você pega o olhinho de unção, deixa na bolsa, é que nem um policial com a sua arma. Onde ele vai, ele bate aqui no coldre e fala, tá aqui minha arma. E Deus já te fez valente. E olha quanto milagre, quanta obra, quanta coisa Deus está fazendo. Tem alguém doente, você mesmo vai lá. Senhor, o mesmo Deus que está lá na igreja está aqui comigo, vai lá e cura no nome do Senhor Jesus. A palavra que diz, os meus sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão os demônios. Se beber alguma coisa mortífera, tocar na serpente, não lhe fará dano algum. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Recebe o dom de Deus aí, irmão, em nome de Jesus. Recebe o dom de Deus aí, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Recebe a unção do Espírito Santo agora sobre a tua vida. Deus é Deus, irmão. Glória a Deus. Aleluia. O irmão ancião da CCB me contou isso agora, vindo aqui para a igreja. Me perdoe não dizer o nome, ele é de Natal, no Rio Grande do Norte. Bom, Rodrigo, eu fui para a Assembleia e fui de carro. E estava aqui na Zona Oeste e tinha que ir para o Brás todos os dias de reunião. E meu carro deu um ciricutico, ele tem um carro novo, mas deu uma coisa ruim na marginal. Eu parei no canteiro, era umas 9 horas da noite, vindo de lá para cá já. E o carro parou, parei o carro, desci do carro na área de descanso e abri o motor e estou lá vendo. Quando eu penso que não, chega 2 homens armados e me renderam. E é um assalto, é um assalto, é um assalto. E, irmão, a porta do carro que estava aberta, pá, bateu e trancou. E eu para fora. E os homens abrem o carro, mas abre o carro, que jeito? Você não viu que a porta bateu? E o ladrão olhou e viu mesmo a chave no contato. Falou, mas isso é coisa de louco. Então larga esse homem para lá. Quando eles pensam que não, chega 2 viaturas. E o que acontece, irmão? Quando eu estava sendo assaltado e prende os bandidos e leva os bandidos embora. Ele falou, Senhor, como é que eu faço agora com o carro trancado? Ele pôs a mão na maçaneta, o carro abriu de novo. Fechou a tampa, deu partida, o carro pegou, ele foi embora, chegou lá em Natal, tá dando glória a Deus. Irmão, se Deus não existe, o que existe, irmão? Se existe o diabo para ficar te pinicando, existe Deus para te libertar. Dá glória a Deus, irmão. Se existe o mal, existe o bem. O bem é maior do que o mal. Não é possível que não tenha um crente aqui que não receba essa palavra. Pega essa palavra na tua vida e sai daqui dando glória a Deus. O Senhor te promete, hoje eu acabo a tempestade. Eu te mostro que se você está na minha mão, como cantamos no hino, da mão de Deus ninguém te tirará. Vá em paz para a tua casa. A Irmandade aí da Live, fique em paz, glorificando muito a Deus. E receba essa unção sobre a tua vida. Hoje o Senhor está tirando o veneno da panela. A água que está amarga, Deus está fazendo ficar doce. Deus está tirando a doença. Deus está tirando a morte. Deus está tirando a desgraça. Deus está tirando a miséria. Dá glória a Deus. Deus está expulsando um por um dos demônios da tua vida. Deus está desatando os nó que impediam você de prosperar. Glorifica a Deus, a prosperidade vai ser a tua sombra. Louva a Deus, porque o Senhor te diz, eu vou te fazer voar como águia. Deus seja louvado.